Boa noite a todos. Agora nós temos desta vez um inteiro D positivo que divide um inteiro N e queremos provar esse isomorfismo, né? Isto aqui, né, por definição, é o grupo gerado pelos múltiplos de D nos inteiros módulo N. Ou seja, digamos, podemos escrever da forma x vezes a classe de D, certo? Tal que x é um inteiro. Seriam então os múltiplos de D nos inteiros módulo N. Isso vai ser a classe do zero, a classe do D, a classe de 2D, etc. Hasta a última classe possível, né? Quando cheguemos em N. Ou seja, N sobre D menos 1 vezes a classe do D, que seria o último elemento, porque o próximo, N sobre D vezes D, dá N, que é o zero. E voltamos a começar, né? Esse é então, um subgrupo cíclico, correto? Só para entender o que é esse subgrupo aqui, como podemos escrevê-lo, né? Também pode ser visto, portanto, a classe do D como o grupo de classes aqui, certo? Tal que D divide X, certo? É a mesma coisa. Vocês podem ver os múltiplos de D em inteiros módulo N. D dividindo N, claro está. Ok. Se D não dividisse N, não daria exatamente isso. Isso é óbvio, porque é só vocês verem como funcionam as coisas em grupos cíclicos. Se não sei se lembram, mas deviam lembrar, né, como é que a gente escreve esses elementos. Enfim, vamos então definir uma função dos inteiros módulo N nos inteiros módulo D, certo? Simplesmente, tá vendo como estamos escrevendo? Então, onde pego uma classe de A módulo N e envio na classe de A módulo D. Vamos colocar um índice aqui para dizer este elemento é inteiros módulo N, este elemento é módulo D. Claro, agora temos que ver que esta função está bem definida, porque estou pegando um representante. E se eu pegasse dois representantes distintos? O que acontece se eu pego dois inteiros A e B? Tais que suas classes são iguais. O que acontece com F? Certo? Deveríamos ter o mesmo resultado se eu pego classes distintas. Digo, dois representantes distintos da mesma classe, a imagem deve ser a mesma, senão a função não está bem definida. Certo? Cada elemento só pode ter uma imagem. Se eu pego uma classe lateral e pego um representante e outro representante e cada um é enviado em elementos distintos, isso não é uma função bem definida, porque a classe inteira tem que ter uma única imagem, correto? Bom, temos que provar que isto é igual a isso outro, né? A módulo D é igual a B módulo D. Bom, evidentemente que isto, certo, implica que N divide A menos B. Como D divide N, então por transitividade D divide N. N divide A menos B, D divide A menos B, ou seja, classe de A módulo D igual a classe de B módulo D, certo? Então a função está bem definida. F, então, está bem definida. Vejamos que é um homomorfismo. Então, vamos tomar então dois classes laterais, módulo N, e calcular F da soma. Por definição, a soma da classe é a classe da soma. Isso aqui módulo N. Sua imagem então é A mais B módulo D, que é a mesma coisa que classe de A módulo D mais classe de B módulo D. Ou seja, F de A mais F de B. Como vocês podem observar, não tem segredo isso aqui, é muito simples. Logo, F é um homomorfismo. Ixi, apaguei tudo.
vamos provar agora que f sobre vetor. Por quê? De novo vamos aplicar aquele famoso teorema de isomorfismo do qual falamos no outro exercício. Então, isto tem que ser sobre vetor. E será, é muito fácil. Seja um elemento, módulo D. Então, eu escolho o elemento que eu quiser. O mesmo A módulo, só que módulo N, sua imagem por definição é A módulo D. Ou seja, a classe de A módulo D está na imagem de F. Isto para qualquer elemento inteiros módulo D. Então, na imagem de F, que em princípio sempre está contida nos inteiros módulo D, né? Porque aí é que é o contradomínio da função. Então, acabamos de provar a inclusão contrária, portanto, temos igualdade desses dois conjuntos. Agora, qual será o núcleo de F? Então, um elemento, módulo N, está no núcleo de F, se somente se F de A módulo N é igual a 0 módulo D, né? O que significa que A módulo D tem que ser igual a 0 módulo D, o que significa que D tem que dividir N. D divide N é justamente o que estávamos vendo lá atrás, né? Quer dizer que isto está no grupo gerado por D, né? Ou seja, núcleo de F igual a isto. Agora, então, pelo teorema de isomorfismo, né? Pelo primeiro teorema de isomorfismo, nós temos então que inteiros módulo N cocientado por D vamos obter então um isomorfismo de aqui para cá, que chamamos de F barra, definido pelo teorema de isomorfismo.